Saúde a querida e amada igreja nessa noite, com a doce paz do nosso querido e amado Jesus. Amém? Amém. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da sua vida também. Aleluia. Quero parabenizar então as professoras pelo lindo trabalho, as crianças. As crianças são demais. As crianças são demais, o trabalho é maravilhoso. Temos professoras novas escondidas por aí, temos professoras novas se levantando, e as professoras mais velhas, se agarrem, porque vamos dando lugar umas para as outras. E qual é a história que nós estamos escrevendo? Qual é a história que vai ficar para essas novas crianças que vão vir aí? O trabalho é de criança. E eu ganhei aqui vários trabalhos para fazer nesta noite. Sou agradecida ao meu Deus, Ele é muito bom, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Como trabalha para as crianças, eu vou trabalhar com as crianças. Livro de João 4, então, e o 14, que foi escolhido o tema do trabalho desta noite, diz assim: Jesus respondeu. As crianças, vamos trabalhar as crianças. Jesus respondeu: quem beber desta água terá outra vez o quê? Quando a gente não toma água, o que a gente sente? Sede. Bem alto para o papai e a mãe escutar. Quando a gente não toma água, a gente sente? Sede. Maravilha. Maeli, senta pra frente aqui, você é criança, ainda aproveita teu tempo de criança. Isso aí. Ó, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, quem dá a outra água? Jesus. Vamos lá, quem dá a outra água? Jesus. Jesus. E você está com o coraçãozinho bem aberto nesta noite para deixar Jesus entrar e trazer aquela água maravilhosa, aquela água saborosa, aquela água que vai tocar lá no dentro do teu coraçãozinho nesta noite? Sim. 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 Então começa a abrir bem a sua mente, o seu coração, e começa a pedir para o Senhor Jesus começar a trabalhar na tua mente, no teu coração, e que a palavra do Senhor, que foi o que vocês cantaram aqui, é a água viva, e com ela comece a trabalhar no interior da sua vida e da sua mente. Então aquele que o Senhor lhe der da outra água, da água da vida, nunca mais terá sede. Muito bem, eles conhecem de Bíblia. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. O que a água que o Senhor dá às nossas crianças gera no interior delas? Uma fonte. E ela vai se tornar o que na vida da pessoa? A vida eterna. Então esta fonte que ela corre, ela jorra lá do céu, através da palavra que a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela fechada, é um livro, mas ela é um livro, muitos dizem que ela é um livro qualquer, mas ela não é um livro qualquer. Para quem está segurando a sua Bíblia, ela está fechada na sua mão, ela é um livro, mas tenham cuidado porque o autor deste livro está presente nele, está presente nela. Então quando você abre a Bíblia, ela é a boca do Senhor falando conosco. Olha aqui, ó, a água que nos limpa. Qual que é a água que nos limpa? É a palavra. A palavra então é a água que nos limpa, a água que nos purifica. Esta é a fonte viva, que foi o trabalho escolhido pelas professoras, e as crianças trabalharam muito bem os louvores, trabalharam muito bem o tema nesta noite. Parabéns, foi muito bem organizado. Estão de parabéns, as crianças ensaiaram, as crianças cantaram, mas para que essas crianças pudessem cantar e ensaiar, alguém da família teve que lhe ajudar. Olha o que eu falei.
A Bíblia está fechada, mas a água está jorrando. Vocês entenderam? Você pode estar segurando a Bíblia fechada na tua mão, mas se você olhar com os teus olhinhos da fé para dentro da Bíblia com ela fechada e encontrar um versículo que você saiba de cor na tua mente, você vai encontrar a água jorrando no seu coraçãozinho. Então a água, ela jorra, ela nos limpa. Olha que linda esta água, ó. Jesus, a água, Jesus, tu és a água que mata a nossa sede, a água da vida, a fonte da vida, a água que nos hidrata, a água que nos limpa, a água que nos cura. O que Jesus é? A água. Maravilha, parabéns, Henrique. Jesus é a água. E aqui está outra imagem. Aqui, ó, diz assim a frase, ó: se encha de Deus e jamais se sentirá vazio. Tá vendo esse monte de copinhos aqui? Estão enxergando bem os copinhos aqui? Esses copinhos, eles estão cheios, não estão? Esses copinhos são vocês. Vocês precisam estar cheios da água viva, cheio da palavra de Deus nos vossos corações, amém? Vocês estão dispostos a buscar a Jesus? Vocês estão dispostos a servir a Jesus com garra, para que Ele venha curar as feridas da alma de vocês nesta noite? Amém? Eu falo com as crianças, mas a palavra é fiel e verdadeira e ela vai ao teu encontro nesta noite, aleluia. Ó, o tema então é sobre a fonte da água viva. Aí, muito obrigada. É este o tema. Eu vou ler um trecho aqui. E eu vou mostrar uma coisa para vocês, fiquem bem atentos. Ó, crianças, vocês já sentiram muita sede? Quem aqui já sentiu muita sede? Bem alto. Sim. Não é bom sentir sede, né? E aqui, quem já lembrou de Jesus e sentiu aquela carência por Jesus? Tem alguém que já sentiu isso na vida? Tem alguém que já sentiu? Sede de Jesus, sede de receber uma cura, sede de receber um abraço. Tem alguém aqui que já lembrou às vezes do papai e da mamãe que está longe, sente aquela vontade de ver o pai e a mãe, aquela vontade de sentir aquele abraço. Essa vontade nós devemos sentir por Jesus. Ó, então aqui muitos já sentiram sede, muita sede da água. Imaginem ficar no meio de um deserto, sem água, como seria difícil. Vamos trazer para o dia de hoje. Imagina você um dia inteiro sem tomar água. Como seria o seu dia? Seria bem difícil, né? Ó, imagina vocês no meio de um deserto, o sol escaldante. Imagina você no meio de um deserto, a dor chegando, o medo chegando, a tristeza chegando, e você olha para um lado, para o outro, você não consegue se mover, porque a terra é remandiça, tu não consegue se mover, você não consegue mais caminhar, porque você está com sede, você está triste, cansado, afadigado, muita gente chora desesperado, muita gente não encontra consolo, porque se encontra no meio de um deserto. Como seria nós hoje se encontrar no meio de um deserto? E vocês sabiam, crianças, que aqui dentro tem pessoas que se encontram no meio de um deserto? Eles não estão encontrando mais a água viva, aquela água que limpa o interior, aquela alma que cura, aquela dor da alma, aquela água que sacia aquela sede. Olha, quando você pega um copo de água desse aqui, ó, quando estamos com sede, a água é a primeira coisa que queremos. Ela mata a nossa sede, refresca o nosso calor e restaura as nossas forças. Quando você pega um copo
de água igual a este, geladinho, quando você está lá no meio do deserto, quando você está no meio da preocupação, você não quer tomar uma aguinha gelada? Quando as crianças estão com sede, o que elas fazem quando elas vão na geladeira pegar? Água. E quando o papai e a mamãe estão com muita sede, mas aquela sede que esta água aqui ela não sacia, eles têm que correr para a Bíblia, para o jejum e para a oração. Eles têm que ir para a intercessão. Eles precisam chegar a Deus, porque esse tema aqui ele é fantástico, é maravilhoso. Este tema aqui, ele trabalha o profundo da alma e do coração, com coisas muito grandes no escondido do secreto. Ó, agora sim. Foi por isso que Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus estava falando da água que bebemos. Jesus não estava falando da água que bebemos. Ele estava falando da água do amor, da paz, da alegria, do ânimo e da coragem. Olha quando Jesus diz que a água é como um rio que corre. Vocês estão vendo que aqui tem duas cachoeiras de águas que correm. Foi igual quando, eu não sei qual delas que cantou sobre o rio, de águas que correm do trono de Deus. Quando a palavra é ministrada aqui, o rio ele corre do trono de Deus. Enquanto as crianças estavam cantando, a água ela jorrava, ela corria, ela se espalhava pela igreja à procura de um coração, à procura de uma mente contrita para receber a palavra do Senhor. Ó, quando você conversa com Jesus, orando ou lendo a Bíblia e obedecendo a Ele ou obedecendo aos pais, isso aqui acontece com todas as crianças. Isso aqui acontece com o papai e com a mamãe. Quando nós nos chegamos para perto de Jesus, que a palavra diz que é para nós nos chegar ao Senhor, e Ele se chegará a nós. Então quando nós nos chegamos perante o Senhor, seja através da oração, do jejum, da intercessão, seja através da leitura da Bíblia, o Senhor ele vai se voltar para nós, Ele vai se chegar a nós, e nós vamos receber do Senhor, que Ele é manso e humilde de coração. Amém? Ó, nós precisamos realmente conhecer quem é Jesus. Muitos de nós, falo com os adultos agora, porque as crianças não vão entender muito bem. Muitos de nós entramos dentro de uma igreja, nós nos sentamos, nós cantamos, nós falamos de Jesus. Mas lá no nosso secreto, lá no nosso interior, nós não conhecemos quem realmente Jesus é. Nós não conhecemos o que realmente o Senhor Jesus pode fazer na nossa vida. Como vamos ensinar os nossos filhos a conhecer Jesus? A conhecer realmente quem é Jesus? Se nós levamos uma vida, olha, fraca diante de Jesus. Se nós mesmos não conseguimos conhecer e explicar o que Jesus significa para você. O que Jesus significa para mim? Jesus para mim, Ele é tudo que eu tenho. É tudo na minha vida, Jesus. Jesus é a pessoa mais importante na minha vida, no meu coração, na minha alma, porque Ele me instrui todos os dias. Como colocar em ordem a minha vida, como conduzir meu casamento, meu lar, minha família. Aonde está Jesus aí no teu dentro? Eu quero que você olhe para você. Talvez para você é um trabalho de criança cansativo, mas o que tu está ensinando para os teus filhos? Quem é Jesus? Para as crianças, quem é Jesus para você? Aonde as crianças conseguem olhar e enxergar Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Você já perguntou, já se sentou com os seus filhos e perguntou a eles o que Jesus significa para
eternidade? Não já perguntou para ele o que Jesus significa para ele? Você conhece o filho que você está criando? Conhece a água que está jorrando dentro dele? Você parou para investigar o teu filho e descobrir qual é a água que jorra no interior desta criança? Em quem essa criança está firmada, alicerçada? Qual é o desenho? Qual é o personagem mais forte que brilha no interior dessa criança? O quanto nós erramos na face desta terra. O quanto nós pecamos diante do Senhor. E achamos que nós somos os melhores, os mais fortes, os mais preparados. Mas não paramos para olhar o interior de uma criança. Eu tenho crianças lá no pátio, que é a coisa mais engraçada. Crianças que não obedecem praticamente ninguém, mas é porque elas não conhecem Jesus. E quando tu começa a falar de Jesus, elas param, elas te olham, elas prestam atenção. Porque dentro dos vossos lares elas não foram ensinadas quem era Jesus. Qual era o valor que Jesus teria na sua mente e no seu coração? Quem é Jesus? Jesus nesta noite te chamou neste tema aqui que fala sobre a mulher samaritana. Mas eu não vou entrar na passagem da mulher, todos conhecem. Eu só quero te dizer que Jesus te chamou aqui nesta passagem para te despertar nesta noite. Se você tem curiosidade sobre esse tema, sobre a leitura, tu chega e lê o 4 inteiro e você vai saber o que a passagem está dizendo exatamente para você. Mas eu vou me deter aqui, ó. Jesus te chama nesta noite para despertar você, ou despertar em você o que é que você está criando dentro da sua casa. Quais são as limitações dos seus filhos? Quais são as necessidades do seu filho? O que o seu filho vê em você? Ele vê o Senhor Jesus? Ele conhece o Senhor Jesus através da sua pessoa? Ou quem ele conhece? Precisamos trabalhar isso aqui. É com urgência, com necessidade. O mundo lá fora está cheio de crianças que não conhecem Jesus. Jesus te chama. E Jesus chamou essas crianças e vai despertar com curiosidade para aprender quem é Jesus. Crianças, eu quero que vocês cheguem a partir de hoje em casa e comecem a fazer perguntas para o papai e a mamãe. Quem é Jesus? O que Jesus fez? Como Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Amém? Eu quero que você pergunte aos seus pais todas as dificuldades que você sente no dia a dia, no colégio, no teu dia de aula, na rua, pelo que você passou. Eu quero que você chegue e comece a compartilhar com vossos pais. E sempre perguntando, o que é que Jesus pode fazer para mudar a minha história? Mamãe, Jesus pode me defender? Papai, Jesus pode me curar? Papai, o pastor pregou certo? Mamãe, o pastor pregou certo? A irmã Raquel falou certo? Oh, papai, vamos ler aquela passagem. A partir de hoje, Deus chamou vocês para ser crianças diferentes, para guardarem as Escrituras, para guardarem a promessa do Senhor na sua vida. Esta mulher aqui nesta passagem, ela foi buscar água. Ela foi buscar água num poço, mas ela não sabia que quem estava ali era o Senhor Jesus, que ele tinha a água da vida para saciar a sua sede para a eternidade, para prepará-la para que o Senhor te chamou. Fiquem atentos a partir de hoje e comece a trabalhar a vida dos seus filhos. Comece já a preparar os louvores para o mês que vem. Vão trabalhando, vão usando os seus filhos. Os filhos não são seus. Papai e mamãe tomam posse dos filhos. Os filhos não são seus. Os filhos foram emprestados a vocês com uma missão
de você prepará-lo e ensiná-lo no caminho que deve andar. O filho é do Senhor. Ele recolhe a hora que Ele quer. Ele leva para onde Ele quer. Por isso que nós temos que preparar nossos filhos com a palavra e estar bem preparada no nosso coração e na nossa alma e na alma deles. Porque o Senhor pode chamar os nossos filhos e carregá-los para uma grande obra. Ou o Senhor, agradando a Ele, pode chamar para Ele. E por que nós questionamos se os filhos não são nossos? Enquanto você estiver dizendo meu filho, meu filho, meu filho, tem uma filha, o Senhor me emprestou. Devolvi aqui do santo altar da casa do Senhor a Ele. E agradeço a Ele todos os dias pelo empréstimo. Mas eu tenho o compromisso de orar, proteger e ensinar. Mas a filha não é minha, é dele. É dele. Vocês entenderam? Seus filhos são do Senhor. E eu para aqui quero pedir para o pastor fazer o encerramento do trabalho. Seus filhos são do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Que hoje Deus faça destas crianças uma fonte dentro da casa deles. Se coloque em pé. Que estas crianças venham falar de Jesus para vocês. Que estas crianças sejam uns missionários lá na casa dos irmãos. Que estas crianças sejam a voz de Deus dentro dos vossos lares. Aleluia, glória a Deus. E que vocês, pais que estão aqui, compromisso é tão grande de ensinar um filho, observar a vida dos filhos, para ver qual é a inclinação do teu filho, pelo que ele está inclinado, o que ele tem dentro dele. Quem sabe tem algo dentro do teu filho que você precisa corrigir enquanto você pode. Tem pais e tem mães que muitas vezes levam anos, e quando alguém quer avisar, não aceita a correção. Às vezes os parentes que já viram professora do colégio, que já observaram, não podem avisar. Pastor que já viu também, e esposa de pastor, não pode avisar. Mas você que é mãe, você que é pai, fique observando todas as atitudes do teu filho, para que o dia de amanhã ele não venha decepcioná-lo você em nada. Aleluia. Busque de Deus sabedoria para lidar com teus filhos. Quem sabe com teus netos ou o bisneto teu. É isto que você deve ter essa inclinação. Preste atenção se o teu filho ora, se o teu filho lê a Bíblia, se o teu filho está jejuando, como ele está andando, o que está olhando nas redes sociais, qual é o tipo de brincadeira que brinca. Irmãos, tudo isso eu estou falando para tentar te ajudar. E você diga amém. Amém. Quero convidar as crianças a passar diante do altar, todas. Vamos orar por vocês, para que vocês recebam uma graça de Deus, para que vocês sejam inteligentes e sábios. Agora eu vou aproveitar e chamar os pais para se deslocar aqui, para orar por essas crianças. Todos os pais, venham as mães, venham orar pelos filhos de vocês. Quem sabe passou a semana toda, vocês não oraram pelos filhos. Quem sabe já passou o mês de junho, vocês não oraram pelos filhos de vocês. Ore para Deus. Quem sabe que nem eles escutem a oração de vocês aqui. Peça para Deus o que é que vocês querem para os teus filhos. Vem aqui na frente dizer para Deus o que você quer para o teu filho. Vem aqui diante do altar. Tu está diante de Deus. Dizer para Deus o que é que tu quer para o teu filho. Fale com Deus. Diga para Deus o que tu quer para o teu filho. Diga para Deus que tu não quer que o teu filho seja um viciado. Diga para Deus que tu não quer que o teu filho pague aluguel, peça dinheiro a juro. Diga para Deus que tu não quer que o teu filho ande a pé. Diga para Deus que tu quer que o teu filho estude, faça faculdade e tenha uma vida social melhor que a tua. Diga para Deus. Abra teu coração para falar com Deus. Diga para Deus o que tu quer para o teu filho. Fale para Deus. Aleluia.
para Deus que eu tinha ido lá falar com Ele a respeito de muitas coisas. Eu senti a glória de Deus na minha vida. E agora tu vai falando para Deus o que tu quer para o teu filho. Fale para Deus o que tu quer. Diga para Ele. Abra o teu coração. Quem sabe o teu filho não está aqui. Não importa a distância. Jeremias 23 diz que não tem barreira a distância. Vai falando para Deus o que tu quer para o teu filho aí no banco. Vai falando para Deus o que é que tu quer para o teu filho. Vai falando para Deus o que é que tu quer para o teu filho no banco. Porque os pais estão diante do altar aqui falando para Deus o que é que quer para os filhos. Diga para Deus, você que sofreu. Diga para Deus que tu não quer que teu filho sofra. Fale para Ele que tu não quer a vida de sofrimento, de tristeza, de angústia, de rejeição. Diga para Deus. Quem sabe até passou por algo terrível na vida. Foi violentados, humilhados, injuriados. Falaram que você fez coisa que não fez. Diga para Deus que tu não quer isso para o teu filho. Fale com Deus aí. Aproveite a oportunidade única. É a oportunidade única nesta noite de oração. Diga para Deus. Fale para Deus. E se Ele estiver fazendo algo que não agrada a você e nem a Deus, fale para Deus. E diga a Deus, eu gerei esse filho. Não foi para servir o mundo e nem fazer o que Ele quer. Diga para Deus que não é isso que tu queria para Ele. Diga. Eu estou esperando tu falar para mim encerrar a oração. Fale para Deus. Diga para Deus. Diga. Esta mãe que está aí no banco, fale com Deus. Esta avó, usa a tua fé agora. Enxerga o teu filho nesse altar pelos olhos da fé. Enquanto tu olha, veja o teu filho aqui nesse altar. Enquanto tu ora, veja o teu filho no altar pregando a palavra de Deus. Enquanto tu ora, veja cantando, veja tocando, veja ele dizimando também na igreja. Veja ele ofertando para contribuir na obra de Deus, para a igreja crescer. Veja teu filho contribuindo. Veja teu filho dando grandes recursos para a obra de Deus prosseguir crescendo. Enxergue ele contribuindo na igreja. Enxergue ele com bom salário. Enxergue ele bem empregado. Enxergue ele. É tu que tem que determinar sobre a vida do teu filho. Aleluia. Jacó determinou sobre a vida do filho dele. Abraão determinou sobre a vida do filho dele. Aleluia. Jacó determinou sobre os patriarcas. Jacó e Abraão. Aleluia. Jacó determinou sobre os 12 e os 2 filhos de José. Agora é a tua vez de determinar sobre a vida dos teus filhos. Agora é a tua vez de determinar a benção. Ele determinou e assim foi. Determine. Papai, sou teu servo. Olha esse pai que ora nos seus filhos. Olha para esse pai, Senhor. Que a graça que estava sobre a vida de Jacó, que abençoou os seus filhos, 2 netos, sobrevenha sobre a vida desse pai e desta mãe. E tudo quanto ele pediu em oração nesta noite, haja de se cumprir. Que ele e ela sejam profeta dessa noite aqui, meu Deus. Levanta esta mãe e esse pai como profeta. Eles estão profetizando sobre a vida dos seus filhos agora. Eles estão profetizando sobre a vida dos seus netos. Eles estão profetizando sobre a vida dos seus filhos. Jacó profetizou sobre a vida dos netos. E agora é profecia para os seus netos também. Senhor, meu Deus, olha para os netos. Olha para os filhos. Inclina para ouvir o coração dessa mãe e desse pai que ora. Inclina para ouvir a oração desse pai, dessa mãe e desse vô. Eu te peço em nome de Jesus. E você levanta a mão e diga: Jesus, eu acredito que pode hoje virar a história dos meus filhos. Senhor, tu ouviu a oração de Jacó pelos seus filhos, ouviu a oração de Isaac, ouviu a oração de Jacó pelos seus netos e se cumpriu. Agora é a nossa vez.
abençoa minha casa, minha família e meu lar. Não fique em casa, vá na igreja amanhã.